A gente volta agora com destaques de Brasília, porque o presidente Lula começa em breve as primeiras viagens. A Luciana Verdolim está de volta para trazer as informações para a gente, Luciana, porque durante a primeira reunião ministerial, essa já foi inclusive uma decisão do próprio governo. Durante a coletiva, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, deu essa informação que antes mesmo dessa primeira viagem oficial do presidente ao exterior, no caso para a Argentina, o presidente deve visitar 2 estados brasileiros, né? Para onde ele deve ir primeiro? Olha, Lívia, a expectativa é de que o primeiro estado seja a Bahia, estado inclusive de Rui Costa, do ministro da Casa Civil. Essa viagem já está sendo programada junto ao governo baiano. A viagem à Argentina vai ser nos dias 23 e 24 agora de janeiro. No dia 23, Lula tem encontro com o presidente Alberto Fernandes daquele país e no dia 24 ele participa da reunião de cúpula da CELAC, que é os países, né, América Latina e Caribe. No dia 25 de janeiro, ele embarca ali pertinho para Montevidéu, no Uruguai, onde tem encontro com o presidente daquele país. Existe a expectativa de uma viagem aos Estados Unidos. Isso está dependendo da agenda do presidente daquele país, Joe Biden. E o Ministério das Relações Exteriores está dizendo o seguinte: a viagem deve acontecer nos últimos dias agora de janeiro ou no iniciozinho de fevereiro. Isso ainda não está batido o martelo. Ainda tem viagem programada para Portugal e para a China. Portugal deve ser em abril, a China no máximo até junho. Isso também está sendo negociado pelo Itamaraty e também pelo Ministério da Indústria e Comércio. Agora, por conta exatamente das chuvas aí em São Paulo, amanhã o presidente Lula e a primeira-dama vão estar em Araraquara, cidade que é governada pelo o ex-ministro Edinho Silva. A expectativa é de que Lula faça um sobrevoo na região e visite e tenha informações sobre as questões envolvendo a infraestrutura da cidade, que está bem prejudicada. Houve abertura de uma cratera de cerca de 200 metros, né, na região por conta das fortes chuvas. Foram 200 milímetros de chuva em apenas 24 horas, 83 milímetros em apenas 1 hora, o que acabou provocando, inclusive, a morte de 6 pessoas da mesma família. O presidente Lula embarcou aí para São Paulo na sexta-feira, retorna aqui a Brasília amanhã à noite. Obrigada pelas informações, Verdolim. Agora, Antônio Flávio Testa, quero te ouvir a respeito dessas informações que a Verdolim trouxe para a gente. Primeiro, falando sobre essa intenção que deve se consolidar de antes de viajar para a Argentina, o presidente passar por pelo menos 2 estados brasileiros. O objetivo é saber de perto quais são as principais demandas locais desses estados. O primeiro vai ser a Bahia, muito possivelmente articulado pelo atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, que foi governador do estado, né? Sem dúvida alguma. Rui Costa foi responsável bastante pela vitória do Lula. E desde as eleições passadas que o PT teve um bom desempenho na Bahia. E é de se esperar. Inclusive, ele vai, o que tudo indica, vai colocar o senador Jacques Wagner, que é um grande articulador, como um dos líderes dele no Congresso, né? Aliás, no Senado. Então, eu acho que o Lula, politicamente, tem que fazer, de fato, uma visita à Bahia para verificar como vão as coisas e o que ele pode oferecer no seu governo na Bahia. Depois, a São Paulo, com o Edinho Silva, que foi o ministro da Comunicação Social à época, que teve um desempenho também interessante para aquele governo. E acho que agora Lula vai fazer esse tipo de proselitismo político, tentando chegar àqueles que são aliados importantes para ele. Depois irá ao exterior, né? A ideia com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que esteve no Brasil, logo após a chamada vitória do Lula, ele veio cumprimentar, e há também um interesse muito grande em relação à economia da Argentina e à participação do Brasil via o BNDES, via colaborações, via projetos estratégicos, tudo isso aí é fundamental. De fato, Portugal é outro país que ele deverá fazer uma visita importante, até porque se colocam a ideia de que o ministro Lewandowski deverá se tornar embaixador em Portugal. Não sabe se ainda, mas é possível que sim. E, finalmente, em relação à China, né? Qualquer presidente da República, né,
que chegue no Brasil, ele terá necessariamente que conversar com os chineses. Isso é fundamental. Agora, isso aí tudo vai depender de uma organização diplomática, são negociações interessantes, até porque a China é um parceiro importante para o Brasil e também existem muitos negócios de interesse da China aqui no Brasil. Vamos aguardar para ver como que a diplomacia do Lula vai ser feita em relação à retomada de investimentos, que ele falou que o Brasil não estava fazendo investimentos, o que não é verdade. Se você olhar o governo anterior, foram feitos muitos acordos comerciais com mais de 40 países, o Brasil avançou bastante, e se espera que Lula possa dar continuidade a projetos e estratégias de interesse do Brasil, independentemente de conotação ideológica, como ele tem feito no Brasil atualmente. Ele está tentando desconstruir tudo que foi construído, só ver os revogados que ele tem feito, e depois vai ter que refazer novamente. Então, eu espero que o Lula tenha, nesse primeiro momento, um pouco mais de parcimônia, que possa conversar de uma forma melhor para o futuro do país.